Boa tarde, pessoal de Física Experimental 1. Gostaria, neste vídeo, de discutir com vocês uma coisa que é o efeito de constantes no cálculo de incertezas. Inclusive porque muitas das dúvidas é sobre esta questão, o efeito de uma constante ali multiplicando as coisas. Para discutir isso, eu gostaria de desenhar um cenário hipotético, um cenário, uma suposição, um cenário completamente hipotético, tentando me colocar na situação de vocês. Vejamos, vamos tentar aqui, é o efeito de constantes. Imagine que você, aluno, tenha o seguinte problema. Eu te coloquei o exercício para você calcular. Para você calcular a incerteza de uma certa grandeza U, associada a uma certa grandeza U. Este é o problema. Você deve calcular delta U. É o que você quer calcular. E o que você tem de informação? Este U, ele será proporcional. Este U, quanto que ele vale? Ele vale o quê? Uma constante B pequeno, uma constante vezes o seno. O exercício te fornece a medida x, você tem essa medida, é x, é o valor, e você tem também, o delta x, é te fornecida a incerteza no x. Então, a partir disso, e também com uma tabela disponível, aqui você tem uma tabela, eu marquei em rosa. Veja bem, eu marquei em rosa, a tabela te dá uma forma de calcular a incerteza no seno do x. Bom, e a tabela te diz o seguinte, que a incerteza no seno é a incerteza na variável independente, a incerteza no x, vamos marcá-la aqui, vou destacar aqui, é a mesma coisa de delta minúsculo. Na notação do autor da tabela, está delta maiúsculo, não faz diferença. Então, a incerteza no seno é a incerteza na variável multiplicada por um cosseno. Na tabela está em módulo. Eu colocarei sem o módulo. Tenho minhas razões para isso. Em um vídeo próximo, ensinarei para vocês como vocês escolhem ou não utilizar módulo nas suas contas. Existem vantagens e desvantagens, mas não é o escopo deste vídeo. Retornando ao assunto, você, aluno, tem a tabela disponível. Tem o delta x, tem a informação, quanto vale delta x, a incerteza ao x vale delta x, e tem o valor de x ali. E você quer calcular incerteza na constante vezes o seno do x. Este é o terror. E aí você vai pensar, macacos me mordam. Eu tenho aqui uma tabela que me dá incerteza no seno, mas estou aterrorizado. Olha só, eu tenho uma constante vezes seno. Como é que eu farei isto? Como farei isto? Não estou seguro de usar a tabela. Não posso usar a tabela, porque eu vou arriscar perder pontos se eu utilizar de forma
inadequada. Como é que eu faço? E aí, caro aluno, eu te digo o seguinte: nessa situação hipotética, que você não vai utilizar a tabela e que você não sabe cálculo integral e diferencial, imagine que você não pode usar tabela, não tem domínio das ferramentas de cálculo diferencial e integral, você terá que fazer a análise que nós discutimos no início, quando mencionamos pela primeira vez propagação de incertezas. Teremos que avaliar quanto varia o nosso U, tendo perturbado a variável independente x, quando você perturba o x pela sua incerteza. Façamos isto agora. Vamos lá. Vamos lá nesta aventura. Bom, colocando uma caneta aqui, deixa eu ver se está certo. Está correto. Vamos lá. Eu quero, então vamos ver. Se eu perturbar minha variável, perturbar significa somar com uma pequena quantidade aqui. No caso, eu estou perturbando com a minha incerteza no x. Isso implicará que a minha função u vai ser perturbada também. Eu vou conseguir ver um efeito aqui, delta u. O meu u será perturbado em consequência também. Então, como funciona? Qual é o efeito de eu perturbar o x? Isso se desdobrará num delta u. Então, como que é o meu delta u? O meu delta u é a distância do meu u perturbado, o meu u, quando ele já está sob efeito da perturbação no x, distante do meu u original. Este é o raciocínio. Então, é uma medida de distância. Eu estou tomando o meu u original e olhando quanto o meu u perturbado, o meu u, depois que eu perturbei o x por delta x, quanto que este u está distante do u original. Este é o raciocínio. Lembrando aqui, a quantidade u nós já temos. Quanto vale? B vezes seno do x. Ok. E agora, pessoal, a questão é calcular o u quando eu perturbo o x pela incerteza. Então, calculemos. U de x mais delta x é o quê? Qual é a regra? A regra é a mesma, é um seno. Porém, o seno é aplicado na variável perturbada. Na variável x perturbada pela sua incerteza. E o que incomoda agora neste resultado aqui, ao qual chegamos? Incomoda aqui, pessoal, que eu gostaria que aparecesse o delta u, no caso delta x, explicitamente, para que o meu delta u aqui no lado direito aparecessem termos que tem o delta u explícito, o delta x explícito, porque o meu delta u é função dos dados do enunciado. O enunciado te dá o delta x, tem que sair em função do delta x. Então,
preciso fazer aparecer ΔX explicitamente, embora ele esteja aparecendo ali dentro do seno. E o que eu posso fazer? Uma tentativa é utilizar aquela equação aprendida do ensino médio, do seno da soma de duas coisas, para ver se o ΔX aparece explicitamente nestas contas. Façamos isto. Vamos tentar. Vamos aqui. Vamos calcular o seno da soma seno de x mais ΔX. Quanto é o seno da soma? É seno do primeiro cosseno do segundo mais cosseno do primeiro vezes o seno do segundo termo somando, ΔX. Aqui a soma, primeiro termo, segundo termo. Bom, eu ainda não tenho ΔX aparecendo explicitamente. Eu tenho aqui algumas coisas ainda problemáticas. Olha só, eu tenho cosseno de ΔX, seno de ΔX. Eu quero fazer aparecer ΔX explicitamente. E aí, pessoal, faremos aqui uma hipótese simplificadora para fazer aparecer este ΔX. A hipótese é a seguinte: dizemos, para ΔX pequeno, o que é razoável quando fazemos medida das coisas, se nós fazemos boas observações, boa extração de informação de uma grandeza física em laboratório, as incertezas não devem ser absurdas. É desejável, em condições ótimas de laboratório, que as incertezas sejam pequenas ali das observações. Então, estamos dentro dessa situação de medidas muito bem feitas, em condições adequadas de laboratório. Temos um ΔX pequeno, incerteza pequena na medida do x. Ok, o que quer dizer ΔX pequeno para o seno de um ângulo, quando o ângulo é pequeno? Eu não vou provar isto, mas quando um ângulo é pequeno, ΔX aqui é próximo de zero. O quanto isso é próximo ou não, para falar que é próximo de zero, depende do problema. É uma discussão para outro vídeo. Vamos admitir aqui, estamos ali abaixo dos 5 graus, quando medimos. Se você faz esta conta na calculadora, faça aqui, seno de 3 graus na calculadora. 3 graus é 3π sobre 180 radianos. Seno disso dá aproximadamente 3π sobre 180. Seno de 3 graus dá aproximadamente 3 graus convertido em radianos. O valor 3 vezes π sobre 180. Se você faz com 1 grau, seno de 1 grau, dá aproximadamente 1 grau em radianos. 1 vezes π sobre 180. Se você olha na calculadora, é assim. Podem tentar na calculadora científica de vocês. Então, para ângulos pequenos, o seno do ângulo é aproximadamente o próprio ângulo. E mais, pessoal, o cosseno
de um ângulo bem pequeno é aproximadamente 1. E é razoável, porque se o ângulo for zero, o cosseno de zero vale 1. E o seno de um ângulo que é perto de zero, que é muito próximo de zero, o cosseno desse ângulo muito pequenininho não é muito diferente de 1. É quase o valor do cosseno de zero, porque o ângulo é quase zero. Portanto, utilizando esta hipótese, olha só, podemos substituir estes valores destacados em vermelho aqui em cima. O nosso cosseno, ele vai para 1. O seno, ele vai para aproximadamente o próprio ângulo. Perceba, ΔX multiplicando o cosseno. E aqui fica somente o seno de x. Vamos para outra lousa, só para detalhar. Vamos lá. Então, utilizando o resultado da nossa hipótese, o seno de x mais ΔX, aproximadamente, com a hipótese, ele é aproximadamente o seno de x mais quanto? Cosseno de x vezes ΔX. Este é o valor. Retornemos agora para o nosso ΔU. Vamos lá. O que era o nosso ΔU? Ele vale quanto? B vezes seno de x mais ΔX menos o nosso U original. Quanto valia o U original? B vezes seno de x. Mas olha que interessante. Nosso seno está calculado. Podemos substituí-lo aqui. Substituindo, o nosso ΔU, ele vai ser B vezes seno de x mais B vezes cosseno de x ΔX menos, aqui eu só substituí o seno e multipliquei pela constante, menos quanto? Este termo sobrevivente, B seno de x. Bom, temos cancelamentos. Este valor negativo se cancela com este primeiro positivo. E vemos aqui, neste caso, que, vamos colocar aqui em azul, ΔU é o que? É cosseno de x ΔX vezes a nossa constante. Vou colocar constante aqui. Em laranja, a constante B minúsculo. Olha só. Bom, o que é isto daqui, pessoal? Isto daqui, que eu destaquei agora em rosa, a nossa tabela indicava o seguinte. O que a tabela indicava?
que cosseno de x delta x é o quê? Isto é o nosso delta do seno de x. Isto é a incerteza do seno. Percebam isto. O que é interessante. É interessante. Porque, olha só. E o nosso U? Quanto valia o nosso U, pessoal? O nosso U é B vezes o quê? Vezes o seno do x. Inclusive aqui, essa constante eu deveria colocá-la em laranja de novo. Me desculpem aqui. Tentarei destacar em laranja. Olha só. É um resultado curioso. Bem curioso. Eu tenho, olha só, eu tenho meu U. Destacando aqui, nós temos um U que é proporcional ao seno. Proporcional ao seno. A nossa tabela nos dava uma maneira de propagar o erro do x para o seno de x. Como encontrar a incerteza associada ao seno do x. Então, pessoal, e olha só, ΔU é B vezes a incerteza associada ao seno. E o nosso U, ele é B vezes o seno. Então, a incerteza, ela foi B vezes a incerteza daquela função presente no nosso U. Se o nosso U é proporcional ao seno, a incerteza do U vai ser a constante vezes a incerteza daquele seno. Ficou um pouco confuso, mas vamos para outra lousa. Tentar organizar estas ideias. Olha só, vamos organizar as ideias aqui. O nosso U, ele é um B seno de x. O nosso ΔU que nós encontramos acaba que ele é um B vezes a incerteza no seno de x. Porque olha só o que interessante. Porque este resultado deu exatamente o da tabela. Deu cosseno de x vezes ΔX. Deu exatamente isso. Disto daqui, eu não estou provando de uma forma geral para vocês, mas vocês percebem que a constante ela se mantém na conta das incertezas, multiplicando as funções ali para as quais nós temos resultados tabelados. Bom, talvez ainda não tenha ficado claro, mas eu tentarei aqui, vamos tentar sumarizar isto numa espécie de teorema. Vou colocar aqui. Vamos para outra lousa, que é a seguinte. Vamos colocar aqui, se você quer calcular vamos colocar aqui, você quer calcular a incerteza associada a um determinado U, você quer calcular um ΔU. Este ΔU, ele é uma constante. Se ele for uma constante vezes
uma função que você conhece ali das tabelas, uma função conhecida, uma função aqui de x, aonde para o x você tem o ΔX. Você tem o ΔX e as tabelas te dão, as tabelas, elas te dão informação como você calcula o delta, a incerteza na função. Elas te dão isto aqui tabelado. Se elas te dão essa informação tabelada da incerteza na função, como você deve calcular o seu ΔU? A constante, você ignora, ela não vai ter efeito de incerteza na constante. Ela é o seguinte, é a própria constante, vou escrever aqui, constante vezes a incerteza na função, vezes o delta na função. Olha só o efeito da constante. Eu mantenho ela multiplicando. Este é o efeito da constante. E para finalizar, pessoal, para finalizar, vamos lá, para um último quadrinho. Há uma coisa que vocês poderiam fazer, é uma outra forma de analisar, para você usar a tabela, que é o seguinte, se você não soubesse o efeito da constante. É uma outra forma. Você quer calcular ΔU. Você quer calcular quanto vale o U? Vale B, que multiplica o seno do x. Quais são os seus dados? Seus dados. Bom, você tem ΔX, você tem obviamente a medida x também, porém, você tem também tabelado quanto vale o delta associado ao seno do x, que vale da tabela, a tabela te deu isso, cosseno do x, ΔX. E você quer calcular, você precisa calcular ΔU. O que você faz para analisar e ainda assim usar informações da tabela? Você diz o seguinte: vamos avaliar ΔU. ΔU vai ser um ΔU devido ao efeito do primeiro fator. Qual é o primeiro fator na multiplicação aqui? É o B. Mais um ΔU devido a qual fator? Ao seno de x. Olha só. Eu olho os efeitos separadamente. Olhando esses efeitos separadamente, vamos olhar o efeito da constante. ΔU devido a B é o que? É eu olhar para esta equação, é eu variar somente o B. Eu tento variar somente o B pequeno. Mantenho fixo o x. Não estou perturbando o x. Eu só estou olhando o efeito, como o U varia devido a uma perturbação neste fator B.
Então, é o que? É simplesmente delta B, eu vario B e mantenho o x constante. O segundo fator aqui à direita se mantém como seno de x. Porém, pessoal, eu não disse no enunciado que existe algum tipo, que existiria incerteza no B. Não existe, é uma constante, é algo ali que não tem incerteza associada. A incerteza no B tem que ser o quê? Zero, porque eu não disse nenhuma informação disso. As constantes de um modelo, quando você não diz nada, tem incerteza nula. Portanto, o ΔU devido à constante é zero, restando somente ΔU devido ao efeito da incerteza no seno. É o que resta calcular. Vamos lá. ΔU devido ao seno de x é olhar os efeitos separadamente. Mantém o primeiro fator. Tudo bem, ele não variava, mas a gente não sabia, inocentemente, entre aspas, numa primeira análise. Eu mantenho o primeiro fator, vario o segundo, delta do seno de x. E olha só, pessoal, nossa tabela nos deu isto daqui. Nos deu isso. Quanto vale? Vale B. Mantenho a constante, né? Ela está aqui multiplicando, mas vale B vezes cosseno de x, delta x. Que é igual o que, pessoal? Acaba sendo o próprio ΔU. Acaba sendo o próprio ΔU. Isto daqui. Já que o ΔU devido ao fatorzinho B é nulo, porque o B não tem incerteza associada. Esta é uma outra forma de analisar. Se você quisesse fazer a análise e ao mesmo tempo usar a informação da tabela. Bom, por hora eu fico por aqui. Isto era para tentar mostrar para vocês, sob algumas perspectivas, qual é o efeito de constantes na hora do cálculo da propagação de incertezas. Porém, constantes que são fatores ali multiplicativos. Bom, encerro por aqui. Um abraço, pessoal. Até mais. Só interromper aqui, vou para o OBS Studio. Interromper a gravação. Até mais.